Então, boa noite a todos. Estamos aqui presentes para a banca da apresentação da defesa do relatório de estágio da acadêmica Heloísa Moro Spanholo. E os membros da banca são, então, o professor Marcos, o professor Ivar, e também temos a presença da Lidiane. Muito obrigado pela presença de todos. Pode ficar à vontade, Heloísa, para fazer a tua apresentação. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Heloísa Moro Spanholo e eu vou fazer a defesa do relatório de estágio curricular supervisionado. O estágio foi realizado com acompanhamento de assistência técnica na produção de arroz irrigado e milho no município de Araranguá e região pela empresa Olinagro LTDA. O professor orientador é o Bruno Panceri Espíndola e o local de realização de estágio foi em Araranguá. Ainda sobre os dados, o supervisor de estágio foi o Murilo Almeida de Souza. O período da realização de estágio foi do dia 16/8 a 29/10 de 2021, totalizando 450 horas de estágio. Bom, como dito anteriormente, o estágio foi realizado na área da assistência técnica, que é uma área de extrema importância para o produtor hoje, que enfrenta aí alguns desafios no campo, né? E essa assistência ao produtor ajuda ele a tomar as decisões mais corretas e mais adequadas no seu dia a dia. As duas culturas que foi dada assistência foi o arroz irrigado e o milho, que são as duas culturas principais aqui da região. O objetivo geral do estágio foi ampliar o conhecimento técnico e prático no manejo de arroz irrigado e milho e ampliar também a formação profissional a partir da vivência no mercado de trabalho. Os objetivos específicos, então, seria colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre milho e arroz irrigado, identificar suas principais plantas daninhas, doenças e pragas e ainda acompanhar a realização do tratamento de sementes na cultura do arroz. Sobre a descrição da empresa, a Olinagro está localizada no extremo sul catarinense de Araranguá, e ela surgiu com a junção da Olímpio Juste Cereais mais a Meta Agrícola. Sobre a infraestrutura física da empresa, a Olim possui 7 filiais, 5 lojas físicas, 2 unidades de beneficiamento de arroz, e-commerce, que é o comércio eletrônico, e possui também 150 colaboradores. Referente às atividades desenvolvidas pela empresa, a Olim trabalha com assistência técnica, comércio de insumos, venda de tratores e implementos, e também com beneficiamento de arroz, que no caso compreende a limpeza, o descascamento, a classificação, enfim, para a obtenção do arroz comestível. Sobre a descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio, então, a primeira coisa que eu aprendi foi a mexer no sistema de cadastro da empresa, que é através dele que é feito o controle de estoque, das entradas e saídas de mercadorias e também a fazer o registro dos clientes. Eu aprendi também a fazer o receituário agronômico, que é feito através do software Agrotes, e nele abordadas informações sobre determinado produto. Então, por exemplo, o nome comercial, a classe toxicológica, dose, número de aplicação, enfim. Informação sobre o agricultor também, como o nome, a local de aplicação, CPF, município, e também informações de proteção, né, como o uso de EPI, orientação de primeiros socorros, enfim. Agora, referente às atividades desenvolvidas fora da loja, uma delas foi a realização do tratamento de semente em arroz. O tratamento ele foi feito com inseticida Start, do grupo químico Pirazol. O tratamento ele foi feito no implemento de tratar sementes, com capacidade para 500 kg de sementes. A calda foi preparada com 1 litro de Start e mais 9 litros de água, rendendo aí o tratamento de uma bag de 500 kg de sementes. As sementes, elas apresentavam radícula e coleóptilo visíveis, em torno ali de 2 a 4 milímetros de comprimento, o que também não deve passar disso, porque senão acaba inosando na hora de plantar na máquina, né? E então, após a realização do tratamento de sementes, já pode ser feito o plantio. As plantas daninhas encontradas no cultivo do arroz foi a Sagitária, conhecida também como chapéu de couro, né? Que é a foto da primeira imagem, e também a Eleucharis, não sei como é que fala, é conhecida como junco manso. Aqui na primeira imagem dá para ver a presença de Fimbrichlis millácea, conhecida como cominho, e na segunda imagem tem a comparação do capim-arroz ao lado do arroz cultivado, e dá para ver que o canevão é uma planta mais robusta e que não possui a presença de lígula. Então essa é a principal diferença das duas plantas. Para o controle das plantas daninhas, então, foi recomendado fazer a drenagem da área e depois fazer a aplicação dos herbicidas.
O Laurent, ele foi recomendado para o controle da Sagitária e do capim-arroz, e por ele ser um herbicida do grupo químico arimpicolinato, que são os mimetizadores de auxina, né? Os sintomas mais comuns que podem ser observados é a epinexia do caule e dos pecíolos também, deformação foliar, que seria o estriamento, retorcimento e enrolamento, clorose e também o engrossamento do caule das plantas daninhas. Depois de 24 horas de aplicação, então, é feita a reentrada da água, para que não haja o restabelecimento de novas plantas daninhas. O Ricer ele foi recomendado para o controle de junco manso e do cominho, na fase ali em que o arroz se encontrava de 2 a 3 folhas. O princípio ativo do Ricer é o penoxulan, que pertence ao grupo químico das triazolopirimidinas, ou seja, apresenta o mecanismo de ação dos inibidores da LS, causando aí a paralisação do crescimento das plantas daninhas. Consequentemente, ele ocasiona clorose e, posteriormente, leva à morte dessas plantas. A paralisação do crescimento da planta ela já ocorre algumas horas depois da aplicação do herbicida, mas a morte da planta em si pode levar até algumas horas. Então, depois de feita a aplicação do herbicida, é feita a reentrada de água, como dito anteriormente, no intervalo de 24 horas da aplicação. Sobre a cultura do arroz, foi basicamente isso, e agora eu vou abordar sobre algumas pragas encontradas nas lavouras de milho e o método de controle delas. A primeira praga identificada, então, foi a Tibraca limbrativentris, conhecida como percevejo grande do arroz. E os principais sintomas dessa praga no milho é a presença de furos assimétricos, como a gente consegue observar na primeira imagem, folhas murchas e retorcidas, o que acaba comprometendo aí o desenvolvimento da planta, porque devido à introdução do estilete nos tecidos foliares da planta, o percevejo ele injeta toxinas e acaba gerando essas injúrias na planta, resultando aí em queda de produtividade. O monitoramento do percevejo ele é feito a partir da contabilização da quantidade de percevejo por número de planta, ou seja, se for encontrado um percevejo vivo a cada 10 plantas numa mesma linha, se realiza o controle. E para o controle desse percevejo foi indicado o inseticida esperto, que é um inseticida que pertence ao grupo dos neonicotinoides e dos piretroides, que vai causar aí uma hiperestabilidade no inseto, que vai levar ele à morte. E o ingrediente ativo do produto é o acetamiprid e a bifentrina. Outra praga identificada na lavoura do milho foi a Dalbulus maydis, que é a cigarrinha do milho. É uma praga que causa danos indiretos na cultura, porque no se alimentar ela transmite doenças como o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e também a virose do raiado fino. O enfesamento, se ele chega a ocorrer, é bem preocupante, porque pode ocasionar até a perda total da lavoura, porque ele é responsável, por exemplo, pela redução da absorção e assimilação de nutrientes, redução na capacidade de produção de fotoassimilados, redução no tamanho da planta, encurtamento de entrenós, redução no tamanho de espigas, grãos mal formados, enfim. Então, o resultado dessa doença pode ser visualizado aqui nessa imagem, e que às vezes para o produtor acaba nem justificando a colheita. O monitoramento da cigarrinha foi feita com armadilha de papel amarela. Essa armadilha possui cola frente e verso para que as cigarrinhas fiquem grudadas ali. E o controle é feito assim que for identificada a presença da cigarrinha na lavoura. Porque só uma fêmea ela deposita cerca de 14 ovos por dia, podendo aí colocar 611 ovos durante os seus 45 dias de vida. Então, por ela ter esse ciclo de desenvolvimento altamente acelerado, é recomendado fazer o controle assim que houver a presença da cigarrinha na área. Para o controle da cigarrinha, então, foi recomendado o inseticida esperto e também o inseticida biológico Balvéria. A Balvéria nada mais é que um inseticida composto pelo fungo Balvéria baciana, onde os esporos desse fungo ele vai atingir a cutícula do inseto e ali vai haver, então, uma colonização dos órgãos internos do inseto, fazendo com que ele pare de se alimentar e acaba morrendo. E esse controle biológico ele foi recomendado por conter um residual maior do que o inseticida químico. E foi isso. Obrigada. Obrigado, Heloísa, pela tua apresentação. A gente tinha combinado isso, né? Uns 10, 15 minutinhos. Pode parar de apresentar agora. Tá, peraí.
E aí a gente já parte para a arguição ali da banca. Então, ali feito essa apresentação inicial pela Heloísa, a gente pode passar aí a palavra, não sei como que vocês desejam fazer, ali na avaliação, tá, o membro Marcos aparece na frente do professor Ivar, mas eu deixo aí aberto para vocês, né, ficarem à vontade e se organizarem da melhor maneira que acharem melhor. Pode ser primeiro um, depois o outro, ou se acharem mais conveniente, pode começar alguém e aí daí depois se tiver algo a acrescentar ou ali a questionar também, por mim não tem problema de ser dessa segunda forma também. Beleza, eu acho que eu deixo pro Marcos, que é de plantas da lavoura, né? Já tá na área específica, depois eu entro com as dendos aí, que para mim é poucos detalhes, né? O Marcos acho que pode começar aí. Tranquilo, podem ficar à vontade. Certo, então. Então, primeiramente, agradecer pelo convite do professor Bruno, da Heloísa, cumprimentar também o professor Ivar, participar desse momento importante da formação da Heloísa, é sempre importante aqui para atualizar as informações, entender um pouquinho mais o que está acontecendo no campo, né? Isso é ótimo para nós, estamos formando nossos alunos e com certeza teu estágio foi bastante proveitoso. Eu vou dividir aqui a minha fala em 2 pontos, começar com algumas sugestões, principalmente para o teu relatório, e depois eu vou fazer algumas perguntas, mais no sentido de curiosidade, entender um pouquinho como foi a tua experiência. Tá? Então, com relação ao teu relatório, eu identifiquei algumas coisas, sugeri, então são apenas sugestões, depois você pode conversar com o teu orientador e verificar se são pertinentes ou não. Eu notei muitos nomes científicos que não estão em itálico, então, puder colocar em itálico, normalmente a norma ela pede essa especificação. Alguns títulos também nas suas figuras têm pouco detalhamento, por exemplo, a figura 1, que você menciona o tratamento de semente. Algumas elas estão bem escritas, mas outras foi mais econômica da tua parte, então eu sugiro que você dê uma revisada em algumas para incrementar. Tá? Porque normalmente o leitor ele tem que olhar a figura, olhar o título e não precisar recorrer ao texto para entender. Então, é só dar uma olhadinha se acredito que é necessário alguns ajustes. Eu vi que também você colocou a parte do cronograma, algumas pessoas você mencionou o nome completo, outras você mencionou só o primeiro nome. Então, eu te sugiro que, já que você mencionou o nome completo de algumas pessoas, que você conseguir resgatar essa informação, o nome completo das demais pessoas, para ficar padronizado. Na tua referências também, na parte bibliográfica, existe um parágrafo da cultura do milho que ele tá com uma coloração diferente do preto, tá uma cor cinza. Acho que o segundo parágrafo, depois dá uma olhadinha lá, porque talvez você tenha resgatado de algum local e na hora de é necessário colocar toda a cor padronizada, tá? Só detalhezinhos. E também os nomes comerciais, quando você cita, na tua apresentação você citou o Esperto, ou mesmo no teu trabalho você citou vários nomes comerciais. Sempre que for citar o nome comercial, coloca entre parênteses o ingrediente ativo também, tá? Algumas vezes você mencionou, outras vezes você não mencionou. E isso é importante até para você ir se familiarizando. Não sei o que você vai fazer para frente, mas muitas vezes os nomes comerciais vão e vêm, né? E à medida que a gente vai se familiarizando mais com o ingrediente ativo, isso facilita a nossa decisão. Existe também uma sugestão, você menciona ali como você ficou na agropecuária também um tempo, eu acredito que você tenha tido uma noção dos principais herbicidas, os principais inseticidas, fungicidas que foram comercializados, pelo menos no período que você estava. Você tem essa noção, assim, mesmo que seja superficial, dos mais vendidos naquele momento? Então, os mais vendidos foi o que eu citei aqui, que foi o Loyant, de longe.
um pouco de Clincher, Gamit, Aurora. Foi mais ou menos Não, esses. tudo bem. Assim, ó, é legal. A sugestão é que você monte uma tabelinha. Existe um determinado local que você fala que teve esse acompanhamento, que verificou vários herbicidas, inseticidas, fungicidas que estavam sendo comercializados. Então, a sugestão, talvez você monte uma tabelinha, coloca os principais herbicidas, cita 3 ou 4, que nem você falou, Gamit, falou Clincher ali, que não estava no teu relatório, talvez o fungicida e também a parte de inseticidas. Acho que fica mais fácil que alguém for pegar o teu relatório depois vai poder comparar um pouquinho dos produtos mais comercializados na época, é uma informação importante, até porque você depois menciona a cigarrinha do milho, né? Um problema que ele se intensificou nos últimos anos, o pessoal ainda está trabalhando estratégias e testando produtos, e é legal até a gente fazer essas comparações à medida que os alunos vão retornando do estágio. Bom, essas são algumas sugestões. Agora eu vou mais para a parte das perguntas. Lagarta do cartucho. Eu fiquei um pouco curioso. Você chegou a ver, ou mesmo os produtores que passaram por ali comentaram? Não, Não? não. Pelo menos assim eu não consegui ver. Tá. Não, eu fiquei curioso porque esses últimos anos a gente tem sofrido a laninha, né? Intensifica a questão da seca e a lagarta do cartucho ela normalmente encontra uma condição mais favorável. Talvez ela estava ali presente, mas a cigarrinha do milho acabou sendo mais protagonista, né, da história e deixaram um pouco ela de lado, a lagarta do cartucho. Porque eu não cheguei a presenciar durante as visitas técnicas que a gente fez, não cheguei a presenciar a lagarta do cartucho, por isso que eu não Não, coloquei no. não, tudo bem, é só mais por curiosidade, porque a gente entende que ela é a principal praga na cultura, mas talvez esse cenário, né, nada estático na agricultura, talvez em função desses últimos anos, a cigarrinha do milho tenha ganhando bastante importância, é o que a gente mais ouve falar no campo. Até você cita duas estratégias ali. Você menciona a utilização de inseticidas químicos, fala também do controle biológico com o uso da Bovéria. E existem outras estratégias para controlar ou para tentar manejar, reduzir a população da praga? O que você acha? Acredito que o uso de semente, como é que diz? Me fugiu o nome. Semente tratada, você diz? Isso, semente tratada. Mas seria mais isso, não tem como fugir muito da cigarrinha, é mais vai ter que entrar com inseticida químico e com o biológico para manter o residual ali no campo. A partir do momento que a presença dela tem que fazer o controle. Não, ótimo. Não, quando ela está ali, existe a condição, mas existem também algumas estratégias antes, sabe? Que é, por exemplo, A rotação de cultura também, primordial. Rotação de culturas ela pode ajudar a reduzir a população dessa praga, porque se você vê também como a cigarrinha, o próprio nome diz, né? Cigarrinha do milho, o nome científico dela tá Maídes ali, e o fato às vezes até de ter plantas voluntárias, safrinha, Safrinha acabou principal, né? É uma cultura que tem durante o ano inteiro e acabou que está favorecendo também a multiplicação dessa praga. E outra coisa também é a parte de cultivares, tá? Pelo menos conversando com alguns produtores, alguns técnicos, eles têm relatado que existem diferenças entre cultivares, algumas mais suscetíveis, outras mais resistentes. Então é algo que a gente também é um desafio, não sei, volto a dizer, não sei o que você vai fazer para frente, mas é um desafio também a gente tentar identificar, catalogar essas cultivares mais suscetíveis, as mais resistentes, para poder passar depois essa informação para os produtores, porque pelo que os relatos que a gente ouve é que tem bastante diferença no comportamento de uma cultivar e outra. Então, talvez uma linha antes, né, de estabelecer que a praga venha é determinar, escolher uma cultivar
que Mas tenha uma menos resposta melhor, suscetível. menos suscetível a esse problema. Resistência de plantas daninhas. Você falou ali, falou até alguns manejos que são utilizados, o Loyant, né, um produto que também dá para se dizer que é recente, tem poucos anos no mercado. Eu queria entender um pouquinho da parte de resistência. Você ouviu falar de resistência de plantas daninhas? É um problema? Ou o pessoal está gostando muito do Loyant, ou do Loyant junto com outras misturas vem dado conta do recado? Geralmente se faz a mistura do Loyant com o Ricer ou do Aurora com o Basagram, porque um acaba, só o Loyant acaba escapando algumas plantas e só o Ricer também não dá conta. Então faz essa mistura dos dois para poder fazer o controle. Tenta tirar o melhor dos dois mundos. Mas assim, a parte de resistência, o pessoal tem falado disso ou essas misturas elas têm sido suficientes? Não tem o pessoal não tem reclamado, porque o próprio capim-arroz é uma planta bastante difícil, o canevão, né, que você cita, Uhum. de difícil controle, é uma planta que tem até Então, tolerância à submersão. com o Loyant eu não ouvi falar de resistência ainda, até porque é um produto novo, mas acho que daqui uns anos é provável que acabe gerando resistência. O clincher ele já não controla mais, o povo já não está mais usando muito clincher. Agora é mais o Loyant, como é um produto novo, não ouvi falar de resistência. Não, bom saber. Por enquanto, né, mas preocupa um pouquinho, né? Se você ouviu falar muito dele, quer dizer que tem bastante utilização dele, uma utilização muito intensa pode favorecer uma acelerar a presença desses biótipos resistentes no campo e com o tempo ou a gente acha novos produtos ou muda o Mudar o manejo, né? princípio ativo também, né? Mudar o ativo, né? Mas o problema é que como poucos ativos novos saindo, a gente tem pouco lugar para escapar. Mas é bom saber, o Loyant então tem ajudado porque até um pouco tempo atrás se falava muito de resistência de plantas daninhas. Talvez o Loyant veio para dar um suporte a mais aí para os produtores. A parte de receituário agronômico, o que você viu em aula como fazer, a gente mostrou lá um pouquinho para forma manual, e lá no estágio você teve acesso a GROTS. Eu queria entender um pouquinho de como foi a rotina de trabalhar com receituário agronômico. Vocês tinham a oportunidade de visitar o produtor para realmente ter uma diagnose da realidade ou mais confiavam na palavra dele para definir os produtos? Como é que era a questão da assinatura? Eu queria que você falasse um pouquinho desse universo da emissão do receituário agronômico. Então, às vezes o produtor chegava ali no balcão, relatava algum problema que estava tendo, alguma presença de daninha que ele estava tendo, e aí era identificada a cultura e a daninha da cultura, e eu fazia o receituário agronômico, e quem assinava era o engenheiro agrônomo. Mas não era feito visita para confirmar se era esse mesmo problema. Era recomendado para a cultura que ele pediu e para o problema que ele estava tendo. Entendi. Essa ausência da visita, você, na tua percepção, ela é falha ou é pela questão, de repente aquele profissional já conhece o produtor? Então, geralmente, quem chega ali na loja e consegue tirar o receituário agronômico é um produtor que ele já tem registro ali na loja. Então, se já tem um registro, provavelmente já foi feito visita anteriores, e aí sabe que realmente é aquela cultura que ele planta, tem aqueles problemas mesmo, mas eu digo que não é feita a visita depois de ser feito o pedido ou no mesmo dia que foi feito relatado o problema. De repente o profissional vai fazer uma visita em determinados dias e faz uma ronda geral e acaba passando na propriedade do fulano ciclano.
participou de muitas visitas técnicas, assim, treinamentos? Você teve essa oportunidade de participar ou ficou mais concentrado teu estágio dentro da agropecuária? Eu tentei dividir bem, assim, eu fiz algumas visitas, eu cheguei a fazer um treinamento em Eldorado, mas esse treinamento ele foi mais voltado, assim, para o Loyant. Foi mais aprender um pouco sobre o Loyant, dose, número de aplicação, esse tipo de coisa. E de treinamento, acho que foi isso que eu consegui acompanhar. Tive muitos dias dentro da loja e alguns de visita técnica. Entendi. Então foi melhor equilibrado, porque às vezes a gente tem esse medo que o aluno fique muito tempo só na agropecuária e não tem a oportunidade de fazer as visitas, né? E a parte de treinamento é comum, né? As grandes empresas elas acabam fazendo esses mini treinamentos para direcionar, melhorar a tomar a decisão dos profissionais que estão mais em contato com os produtores, né? Então, como o Light produto mais recente, teve a possibilidade de participar dele. Ali você também fala do armadilha amarela. Aquilo me chamou a atenção para cigarrinha e eu não tinha visto ainda. Aquelas armadilhas é bastante usual, foi só uma coisa de mais para entender um pouquinho da praga, é só a presença mesmo da praga ali já realiza aplicação. Como é que é a questão dali da armadilha amarela, aquela armadilha adesiva ali que você me mostrou a foto? Então, ali na armadilha, eu só acompanhei a instalação dela. Eu não cheguei a acompanhar para ver se tinha pego mesmo a cigarrinha. A cigarrinha eu cheguei a ver, mas tipo, meio que na sorte, que balançava assim o milho, e aí geralmente ela fica dentro do cartucho, onde ela sobe. Mas na armadilha mesmo não cheguei a ver cigarrinha. Mas foi feita a instalação em todas as áreas de milho. Ah, em todas as áreas o pessoal tem instalado então aquela armadilha. Não, Sim. bacana. Bacana porque é uma espécie também de monitoramento, né? É. Talvez usado até como um critério de aplicação. Bom, eu acho que as minhas principais perguntas são essas. Vou deixar o professor Ivar também fazer as dele. Qualquer coisa eu volto a manifestar. De qualquer forma, já agradeço pelo convite e a oportunidade. Obrigado, professor Marcos. Então pode ficar à vontade, professor Ivar, e também acho que não sei se o professor Ivar se importa de o Marcos às vezes lembrar e pedir a palavra aí no meio da fala do professor Ivar também. Não, pode ficar à vontade aí, qualquer membro aí pode ficar à vontade da fala aí. Primeiro, agradecer então a Luísa, né, pelo convite, pelo estágio sempre é uma passo a mais, né, para chegar na defesa e você também está prestes a assumir então o título, né, de engenheiro agrônomo e já ir para o mercado de trabalho. Então, a primeira vez também que eu fiz o meu estágio, eu sei que tu colocou ali no final, né, que era pouco tempo. Na minha época era 3 meses de estágio de vivência, mais 3 meses de estágio técnico, né? Eram 600 horas, né? Eu sei que tu colocou lá no final que é pouco tempo. Lógico, isso é importante deixar até para a graduação, né? Para a gente pensar nisso, né? Quando eu fiz o estágio, fiz em 2, 3 áreas, né? São coisas importantes. Eu também sou filho de pequeno produtor e trabalhei plantando milho, soja com meu irmão, né? E eu sei o que é isso. Não, né? Então, tá naquela vivência dentro de uma cooperativa. Trabalhei 2 anos como técnico em pecuária, dentro dessa área, né? No oeste do Paraná, que é soja, milho, trigo, né? Essa parte de bovinos e carnes e leite. Então, essa parte só não tinha arroz, mas tinha essa parte. Mas isso é importante para ti, né? Eu acho que tu colocou bem ali, né? No final, depois a gente vai comentar. O Mário foi feliz, né? Foi quase completo aqui o relatório, então na parte escrita aqui eu vou deixar, nem vou colocar aqui para você ver. Mas são pequenas coisinhas pontuais, assim, da parte escrita, assim, que alguns sempre passa, né? Os pontinhos ali, na parte dos nomes científicos, depois tem o SPP ali, geralmente o SPP ele não vai em itálico, tira ele itálico, né? E também o que o Marco colocou, né? Dos nomes científicos, dá mais uma revisada. Eu tive olhando algumas bibliografias,
está colocando 2001 e 2002. Daí eu sempre tenho 2 computadores, tenho esse e estou olhando para o outro aqui do lado, tá? Tá. E daí eu vou amarelando tudo. Daí tu colocou 2002, 2022, 2021, né? Só dá uma olhada quando tu puxou, aí tu puxa o dado, coloca 2022, 2021 e dá uma revisada nas bibliografias ali, né? Só um apanhado geral. Quando tu coloca no texto, porque esse texto ele vai ficar depois, né, para todos olharem, né? Então passou para os professores. Na parte escrita aqui, né, o Marcos foi bem feliz. As atividades, né, eu acho que desenvolveu na empresa, né, o referencial teórico ali, da assistência técnica, que é o mais importante, né? Tanto para o arroz e tanto para o milho, né? Então, você só conseguiu ver essas 2 culturas, arroz e milho? Foi. Só arroz e Né? milho. Basicamente, quantos produtores tu conseguiu visitar? Bastante Não, pouco. não cheguei a contabilizar. Às vezes era um dia inteiro só dentro da loja. Às vezes era em um dia visitava 2, 3 produtor. Às vezes era só um produtor. Mas não consigo ter uma noção assim. Sim. Não, é que tu colocou aqui, né, na verdade, os principais que tu visitaste, né? Não chegasse a colocar todas as visitas, né? Então, porque o relatório de estágio é isso, é que tu convenciou, né, os aspectos positivos e negativos que tu colocou no final lá, e sempre as pessoas têm medo de colocar os aspectos positivos e negativos, né, para o nome da empresa. Mas a importante é o conhecimento teu, né, e depois como agrônomo, naquilo que o Marcos falou, tanto das pragas e doenças, né, e também a parte do herbicida, né, os controles naturais, na parte. As figuras, o Marco já comentou, aí tu coloca aqui um bag, né, já vê que na expressão tu coloca bag, né, coloca o termo já em inglês, pode ser em português, né, mas a parte nas figuras de escrever um pouco mais, o Marco já havia comentado contigo. Mas acho que essa aí tá ok. Então, eu senti assim que tu colocou pouco, foi bem resumida, né? Se tu fizesse o estágio ali, né? E na parte poderia ter colocado mais assim, atividades desenvolvidas, né? Dentro da cultura do milho, né? Do arroz. E dentro das áreas que tu trabalhou. Então, dentro do estágio ali, do percevejo do milho, né? Que foi ali, você conseguiu pegar ele, essa parte tu conseguiu trabalhar com ele, né? Do arroz, né? Do arroz, percevejo do arroz. Conseguiu visualizar ele, né? A campo, né? O que tu não conseguiu ver, que o Marcos falou, foi a lagarta do cartucho, né? Isso. Não cheguei Eu a acho ver. que isso daí eu acho que, na verdade, o Marcos foi bem feliz, né? Porque o milho BT, algumas variedades, né? Precoces, ou médias, ou tardias, depende do ciclo, né? Eu sei que na minha época, né? Quando nós íamos para o final da cultura, aumentava o percevejo. Na soja é bem típico, né? Parece que vai andando de vizinho em vizinho. Então, né, geralmente o que o Esse Marcos... percevejo, na verdade, ele é mais encontrado no arroz, né? Arroz, Só sim, que aí, sim. como tem culturas muito próximas de arroz e milho, acabou sendo encontrado esse percevejo no milho também. Exato, algumas coisas que eu também percebia, né? Então, de repente, está um local, já via para outro, né? Então, são coisas assim que o agrônomo tem aquele olheiro, né? Aquilo que o Marcos falou, foi um ano de laninha, né? Algumas coisas que não atacou mais tanto a lagarta, né, do cartucho, né? Mas atacou outras pragas. Então, nós temos que ter esse aparato, né? Cada ano são realidades diferentes, né, na agricultura, né? Traz para ti aí. Os conhecimentos adquiridos, né? Então, aquilo que tu conseguiu, né? Eu acho que qual é a tua sugestão, assim, do estágio, né? Para ti, tu colocou, sei que tu colocaste aqui no final, né? Que é muito baixa e o que impossibilita o acompanhamento do ciclo completo da safra. Então, qual é a tua ideia, assim, com um estágio? Se tu fosse coordenador do curso de agronomia, né? né? O que tu faria para aumentaria o estágio? Como Qual é a tua assim? ideia? O tempo de estágio, 200 horas, 300 horas, 600 horas, o ciclo da Então, cultura. como o curso ele é de manhã e de tarde, às vezes acaba não tendo essa possibilidade de fazer o estágio durante o ano, só no verão, né? Exato. O que Isso muitas vezes os alunos não fazem porque o verão é férias, querem descansar. Então, talvez se não tivesse aula integral, seria mais fácil de ter estágio durante todo o curso. Eu acho que a única coisa que eu consegui fazer foi pegar projeto dentro da faculdade mesmo,
para Sim. poder ter um pouco mais de experiência, mas fora isso, eu tive que aguardar o período final da faculdade para poder fazer o estágio. Legal. Então, esse planejamento, né, que versa, né, é sempre uma meta para nós também, porque nós diminuímos mais a carga horária, né, então são coisas assim que a gente tem que, no planejamento integrado de uma propriedade, né, passa por isso. Eu fico grato, né, só essa parte das referências, dar uma olhada, às vezes tu colocou sublinhado ali, né, e a parte de algumas datas no meio, eu acho que no resto eu te agradeço, né, parabéns, sucesso, né, como agrônomo aí, futuro agrônomo, né, e tenha sucesso aí na vida. Muito obrigado, Obrigada. Cláudio. Então, muito obrigado, professor Ivar, pelas suas colocações, perguntas. A gente vai considerar ali, né, todos os que foi falado. Marcos, queres fazer alguma observação? Da minha parte, só mencionar, eu tenho o arquivo, vou compartilhar com a Heloísa assim que terminar. São detalhezinhos que eu já pontuei e outros mais específicos que dela pode dar uma olhada e depois conversar contigo, Bruno, para verificar se muda ou não. Beleza. Alguns desses até aposto que eu já tinha apontado, né, Luiz? E deve ter escapado. Eu achei que eu tinha colocado ali o itálico, juro, achei que eu tinha, não sei, só se eu enviei o arquivo errado, mas eu achei que eu até tinha. A gente vai fazer com calma, né? Bem tranquilo aí, não tem problema maior. Então, professor Marcos, professor Ivar, muito obrigado. Heloísa, a gente agora, não sei se tu quer falar mais alguma coisa aqui, depois a gente vai te chamar de novo, né? A gente vai pedir para Tá, te sair. vou aguardar então. Tá, aí tu pode sair, aí eu te mando uma mensagem no WhatsApp e aí tu já entra novamente. Tá, saindo é só. É só sair da sala, tu pode ir ali no sair, ou né, onde tem uma porta, uma janelinha, né, com uma seta, do lado direito ali daqueles 3 pontos, ou fecha ali e depois entra aí de novo quando te chamar, né? Tá, deixa eu ver, sair, achei. Beleza, vou parar a gravação aqui. Obrigado, Lid.